Bom, gente, aqui no canal Miguelito Medeiros, que sou eu peço que você se inscreva, inscreva-se, porque quanto mais inscritos tiver no canal, mais esses vídeos que eu faço, os shorts que eu faço, andam mais, eles circulam mais. Isso é importante porque mais gente vai ter essas discussões que a gente propõe aqui no canal. E nessa semana agora que está se iniciando, hoje já quarta-feira, mas tem coisas importantes que aconteceram hoje. Vamos falar sobre a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Realmente aconteceu o que muita gente esperava já. A eleição de 2024 é uma eleição que está sendo a revanche de Donald Trump contra Joe Biden. Na eleição anterior, Donald Trump era o presidente da República, era o presidente dos Estados Unidos, né, aquela grande junção de vários estados. Joe Biden veio, explorou várias questões ainda resultantes da pandemia e ganhou a eleição. Ganhou a eleição de Donald Trump. Apesar de Donald Trump ter feito muito voto, mas Joe Biden fez mais votos. E agora, então, se coloca uma revanche. Donald Trump agora vai buscar o cinturão que está com Joe Biden. E é bem provável que conquiste. Ele é favorito nessas eleições. A Suprema Corte norte-americana reabilitou Donald Trump. O nome dele aparece agora nas cédulas de todas as prévias, que era uma das coisas que a Justiça do Colorado havia pedido. O estado do Colorado havia pedido que o Donald Trump não tivesse na cédula o nome dele. Então isso agora, por unanimidade, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que sim, o nome dele pode estar nas cédulas das prévias e ele está habilitado para o processo eleitoral. Eleições nos Estados Unidos são bastante complicadas, é difícil da gente entender, é difícil de explicar. Tem essa questão das prévias, cada estado tem uma legislação diferente, ou alguns não têm legislação, são organizações da sociedade que fazem as prévias, então é bastante complicado. Mas enfim, nesse momento, Donald Trump está ganhando todas as prévias, e nessa terça-feira à noite, Nikki Haley decidiu que sai da disputa, então a candidatura de Donald Trump está praticamente acertada já. Ele vai conseguir alguns delegados nos próximos dias, e isso vai consolidar a pré-candidatura de Donald Trump. E Donald Trump deve sim ganhar de Joe Biden. É muito difícil que Joe Biden conquiste a reeleição por todas as questões da idade. Ele tem mais de 80 anos, ele já mostra os sinais da idade, os sinais de envelhecimento mesmo. Ele é um senhor que está há muito tempo na política, tem um desgaste, o corpo já mostra, ele não pode sair na rua sem botar um óculos escuro, porque já tem sensibilidade à luz do sol, e tem várias questões. Político com óculos escuros sempre é complicado. Ele já esquece nomes, ele confunde países, e isso para a diplomacia dos Estados Unidos, que é um país que tem liderança global, isso fica complicado. Um presidente dos Estados Unidos não pode confundir nome de país, não pode confundir nome de liderança de determinadas nações. Isso tem acontecido. Pois bem, Donald Trump está com caminho livre para ser presidente dos Estados Unidos de novo. Isso é muito importante, viu? Porque isso muda a política, muda a relação com a América Latina. Donald Trump vem nessa linha do Make America Great Again, vamos fazer a América, os Estados Unidos grandes de novo. Então, dentro desse discurso, dentro desse frame, desse quadro, desse bojo, tem a maior presença dos Estados Unidos diplomaticamente, politicamente, comercialmente na América Latina. Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, deixaram a América Latina sair da sua órbita de influência e ir para a órbita de influência da China, do Irã e até mesmo da Rússia e alguns países. Então isso agora, houve um despertar norte-americano, e isso acabou está incomodando muitas pessoas da política e da economia norte-americana. E essas pessoas acham que
a estrutura norte-americana do comércio, da diplomacia, da política, devem sim voltar para a América Latina. Isso vai acontecer. Donald Trump já tem dado sinais de que isso vai acontecer. E, inclusive, tem um vídeo muito interessante que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro apertando a mão, sendo recebido pelo Donald Trump. Vídeo de campanha, de pré-campanha do Donald Trump. E Donald Trump também abraçou efusivamente o presidente da Argentina, Javier Milei. Então são aproximações. Encerrar esse assunto de Estados Unidos com Donald Trump novamente à cena de maneira muito forte, provavelmente sendo o próximo presidente. Eleições em novembro desse ano. E eleições também no Irã. O Irã, país importante aí que está mostrando a sua influência no Oriente Médio, especialmente para os muçulmanos xiitas do grupo radical Houthi, que faz uma guerra no Iêmen, e também com o Hamas, uma influência com o Hamas. Hamas é sunita, mas tem uma influência muito grande do Irã. Então o Irã vem fazendo guerras por procuração, vem apoiando vários grupos terroristas no Oriente Médio, e o Irã teve eleições para a Câmara dos Deputados e também para a Assembleia dos Peritos, que seria uma espécie de Câmara Alta, uma espécie de Senado lá no Irã. E houve uma participação muito baixa, menos da metade dos iranianos aptos a votar participou, em torno de 41%. Foi até menos que a eleição de 2020, quando participaram 42,5%. 25% apenas dos eleitores de Teherã, a capital do país, a grande metrópole iraniana, 25% apenas participaram. Isso é muito complicado, né? Uma eleição que já tem problemas na habilitação dos candidatos. Então, muitos candidatos foram inabilitados porque não estavam sintonizados com os ditames do Ayatollah Ali Khamenei, também do presidente Raisi, que são extremamente conservadores dentro daquela linha da Revolução Islâmica. Então tem uma aliança de partidos chamada Frente das Reformas. Vários de seus candidatos, de alguns partidos dentro dessa aliança, foram inabilitados. Então a maioria conservadora se mantém na política do Irã, conservador dentro dos preceitos da Revolução Islâmica lá de 1979. Eleição também é uma ditadura, né? Uma ditadura, teocracia, né? O Irã é uma teocracia. E ditadura também na Venezuela, que tenta passar um verniz de democracia. Foi marcado agora para o dia 28 de julho desse ano 2024 as eleições para presidente na Venezuela. Eleições que devem ter apenas um candidato, que é o candidato que está no poder, Nicolás Maduro. E dia 28 de julho, vejam bem, é a data do nascimento de Hugo Chávez. Hugo Chávez, que lá em 1999 instaurou esse regime, esse socialismo moreno, socialismo do século XXI, misturando várias coisas assim, mas é um socialismo, comunismo, neocomunismo aqui na Venezuela, que trouxe bastante pobreza, trouxe uma evasão, expulsou diversos venezuelanos. Hoje tem venezuelano no Brasil, no Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, foram para os Estados Unidos, foram para a Espanha. Então muita gente saiu da Venezuela justamente pelas condições de pobreza que o governo socialista bolivariano trouxe para a economia e para a sociedade Venezuela como um todo. Então, isso aí chama atenção. Uma eleição que vai dar um viés, vai dar um verniz, aliás, um verniz de democracia num país que a gente sabe que é extremamente ditatorial, mas tem essa cara. E também outra eleição agora em março, eleição na Rússia, e praticamente também um candidato apenas, que é Vladimir Putin, tentando ficar aí mais uns 5, 6 anos indefinidamente como líder da Rússia. Na Rússia, os candidatos, pré-candidatos, políticos opositores à política de Putin morrem, caem da escada, caem da janela, caem do avião, são envenenados, são mortos na prisão, enfim, não tem ditadura, infelizmente. A Rússia vinha de 300 anos de uma ditadura da dinastia dos czares Romanov. Aí tem a Revolução Russa,
ditadura comunista que até hoje está lá. Houve uma mudança ali, quando a queda da União Soviética, em 89, 90, 91, 92, mas se instaurou lá um capitalismo de Estado, um neocomunismo, e que tem todas as tintas de uma ditadura. Infelizmente, o povo russo nunca experimentou uma democracia. Tá bom, gente? O papo tá legal, gostoso, 10 minutinhos aí de conversa. Continuem aqui no canal, se inscreva, fale bem desse canal para os seus amigos, mande o link. Mas eu quero que você realmente se inscreva, e eu continuo fazendo os shorts ali de menos de 1 minuto, trazendo informações de geopolítica, opiniões a respeito do que acontece no mundo. Tá bom, gente? Grande beijo!